Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a aula é do laboratório. A gente vai trazer algumas. Todos nós sabemos que o laboratório não é um laboratório de física, não é um laboratório como outros laboratórios, como de análises químicas, né? Tem algumas peculiaridades. Então, a Lívia, que é supervisora do laboratório de Moema, ela vai trazer algumas dessas questões para a gente ter um pouco mais de conhecimento sobre isso. Vamos lá, Lívia. Bom dia. Bom, hoje coube a mim falar sobre a organização e o funcionamento dos laboratórios de embriologia. Então, eu separei algumas coisas, até para a gente conversar, discutir, para vocês saberem como funciona a nossa dinâmica, a nossa rotina dentro do laboratório. Então, o objetivo da aula é com que vocês compreendam a estrutura física do laboratório, entender o nosso fluxo de trabalho, como é a nossa rotina, como a gente se organiza dentro do laboratório, reconhecer as boas práticas no laboratório, identificar alguns equipamentos que a gente utiliza e a importância do nosso controle de qualidade e seguir as normas de biossegurança. Então, algumas das técnicas, como todos já sabem, que a gente faz no laboratório é ICSI, biópsia, inseminação, criopreservação de células, óvulos, sêmen e embriões, avaliação ocitária, análise e avaliação seminal, cultivo embrionário e avaliação morfológica. Então, no nosso cultivo, a gente faz a avaliação do embrião em D1, né, na fertilização, D3, D5, D6 e D7. Com a vinda do time-lapse, o acompanhamento dessa evolução é diário. Então, a gente acaba checando muito mais esse embrião, porque ele está exposto na telinha, a gente não precisa tirar ele da incubadora. Então, isso também muda um pouco da nossa dinâmica, porque às vezes o embrião ele tem um tempo dele. E a gente começou a observar que alguns embriões chegavam ao estágio de blastocisto em D4. Então, é uma outra dinâmica dentro do laboratório, porque é uma observação diária e constante. Então, às vezes, a gente muda toda a nossa rotina para estar disponível para aquele embrião e, de repente, fazer uma biópsia se necessário. Então, quanto à estrutura física, a gente tem áreas que são obrigatórias. Então, essa divisão entre os ambientes precisa estar bem clara para a gente não ter risco de contaminação. Então, a gente tem a sala de coleta seminal, os laboratórios onde a gente processa o sêmen, terapêutico e diagnóstico. A gente costuma não misturar essas amostras, porque geralmente os pacientes do diagnóstico não possuem exames, e os pacientes que vêm para fazer os procedimentos possuem todos os exames, sorologias, enfim. O nosso laboratório, onde a gente tem a manipulação dos gametas e dos embriões, uma área de criopreservação, que é onde ficam os containers de nitrogênio, a nossa área de administração, que é o escritório, onde a gente faz toda a parte burocrática, e os vestiários, que é em comum entre médicos, enfermeiros e embriologistas. Então, aqui, só para visualizar a distribuição do nosso laboratório, a estrutura física do laboratório, ela já é pensada na nossa dinâmica e na nossa rotina. Então, a gente tenta manter a distância entre as incubadoras e o microscópio mais próximo possível, para a gente evitar caminhar entre o laboratório com essas placas na mão e reduzir os riscos de acidentes. Então, a estrutura do laboratório já é pensada nessa dinâmica. Então, a gente tem as incubadoras próximas às lupas e aos microscópios, as lupas também, onde faz o congelamento, fica tudo muito próximo para a gente evitar se movimentar dentro do laboratório com esses materiais. Então, alguns equipamentos que são essenciais para a nossa rotina, que fazem parte, né, desse trabalho, são as lupas, onde a gente faz a identificação dos líquidos foliculares na punção e a manipulação, né, num objetivo maior, né, uma manipulação desses gametas na lupa. O microscópio invertido, onde está acoplado o micromanipulador, que é onde a gente realiza a ICSI, as incubadoras. O fluxo laminar, que é onde a gente faz todo o preparo de meio e faz a manipulação de todo o material estéreo. As placas e os porta-tubos são aquecidos, centrífugos, tanques de nitrogênio, que é onde ficam armazenadas essas células, e um sistema de monitoramento contínuo, que é o time-lapse. Alguns equipamentos que a gente tem de apoio são as pipetas automáticas, strippers, que é onde a gente faz a manipulação dessas células, termômetros e sensores, sistemas de alarmes são importantíssimos para o laboratório, porque qualquer alarme, qualquer sinal diferente que a gente escuta no laboratório, a gente já se desespera um pouco. A gente quer saber o que está acontecendo, o que está pitando, por que está pitando. E o sistema de conferência e monitoramento que chegou para a gente agora, que é o RU Witness, que é um sistema de conferência em tempo real.
Então, a gente tem tags em cada placa individual para cada paciente, e elas têm uma identificação individual para não ter o risco de contaminação cruzada. Eu venho com uma placa de uma paciente, coloco outra, ele já apita, já dá um alerta que essa paciente não é compatível com o que eu estou manipulando. Esse sistema é novo, a gente começou a testar esse mês, já está em prática, está em uso no laboratório. Então, aqui só para vocês entenderem a nossa dinâmica no laboratório. Enquanto a gente está aqui dentro do laboratório de fertilização, manipulando embrião, fazendo uma punção, a gente tem alguém fazendo uma biópsia, a gente tem outra pessoa fazendo uma punção, outro fazendo um descongelamento, e as meninas da andrologia já estão processando a amostra. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, a gente precisa que todo mundo esteja focado no seu procedimento, esteja atento ao que está fazendo. E essa sala aqui é a nossa sala de container, onde a gente tem um controle das amostras, onde cada paciente está armazenada, em que canister, qual a identificação da sua RAC. E tudo isso que a gente faz no laboratório, a gente precisa de condições ambientais propícias para a gente ter um cultivo embrionário de excelência. Então, a gente segue algumas normas de recomendação da Anvisa, na RDC, que a temperatura do laboratório precisa estar entre 23 e 27 graus, a umidade entre 40% e 70%, a qualidade do nosso ar, ela precisa ser estável e limpa, então a gente tem o uso de filtros como o EPA, a nossa pressão é positiva, ou seja, o ar mais sai do que entra, e a gente tem filtros que fazem esse ar limpo, e a gente tem um controle melhor do ambiente, para a gente ter um cultivo estável, e esses embriões não sofrerem estresse, que a gente chama de estresse, eles podem provocar estresse oxidativo, que vai prejudicar o desenvolvimento, a divisão dessa célula e o cultivo desse embrião. Então, tudo que a gente pode minimizar e deixar rastreável e deixar o ambiente controlado, para a gente saber que todo o processo é bem definido e que a gente, em si, porventura, vai ter algum problema, a gente conseguir rastrear, então a gente precisa estar num ambiente extremamente controlado. Se vocês perceberem, a gente trabalha no laboratório com uma luz baixa, quase no escuro, porque alguns trabalhos mostram que a luz branca ou a luz azul pode gerar radicais livres e provocar esse estresse oxidativo nos embriões, então prejudicar o cultivo e o desenvolvimento desses embriões. E esses parâmetros são importantes porque a gente fala muito dos VOCs, né, que são compostos orgânicos voláteis, que são extremamente, os embriões são extremamente sensíveis a esse tipo de substâncias, de componentes. Então, o uso do carvão. Então, o EPA faz a filtragem das partículas e o carvão ativado faz a remoção desses VOCs. Então, a gente pede para que, quando a gente vai trabalhar no laboratório, que a gente esteja num ambiente de sala limpa, evite usar perfume, maquiagem e até os produtos químicos que as meninas usam para higienizar, ou a gente para higienizar o laboratório, são produtos que são atóxicos e sem cheiros. E os materiais que a gente usa no laboratório também, são todos testados para embrião. Isso a gente consegue minimizar a contaminação do ambiente, proteger os gametas durante a manipulação, manter essa estabilidade das condições físicas e garantir a reprodutibilidade e a qualidade dos procedimentos dentro do laboratório. Aí eu puxei alguns trabalhos que falam exatamente isso, são muitos, eu separei 2, que mostram que o uso de perfumes e cosméticos liberam esses compostos orgânicos, né, esses VOCs, no ar do laboratório podem reagir com outros gases e produzir subprodutos tóxicos. Esse trabalho é de 2017, onde eles fizeram um estudo que eles perceberam que o uso do perfume, de maquiagem, tinha uma reação negativa no cultivo dos embriões e impactava nos resultados. E esse trabalho de 2021, publicado pelo Dr. Sandro Esteves, que foi uma mini revisão literária, em que acompanhava o ambiente laboratorial e via que o uso dessas maquiagem, perfume, tinha um impacto direto na qualidade dos embriões e, assim, nos resultados da fertilização. Para a gente manter todo esse ambiente limpo, organizado e estável, a gente tem um controle de qualidade rigoroso no laboratório, que é diário.
Então, a gente sempre tem uma equipe que entra cedo, antes do primeiro procedimento. A gente tem um controle diário, onde a gente mede a temperatura, que é a temperatura do ambiente, a temperatura das placas. As salas precisam estar em torno daquela temperatura que eu já falei, entre 23 e 27 graus, para ter um conforto para cultivo no tempo que eu estou com esse embrião fora da incubadora, que apesar de ser rápido, ele precisa estar estável. As superfícies e os tubos, as placas e os tubos são aquecidos, todos mantidos a 37 graus. Como que a gente sabe que está a 37 graus? Nós temos termômetros de superfície. Então, nossos equipamentos, algumas vezes, se vocês conseguirem ver, vocês vão ver os displays, eles não estão 37 graus. Porque, além disso, a gente faz um teste de gota. O que é o teste de gota? A gente simula o nosso procedimento, a nossa rotina. A gente tem um termômetro que vai direto na gota em que a gente faz o cultivo do embrião. Então, a gente simula todos os procedimentos que a gente faz dentro do laboratório, medindo as temperaturas. Então, possivelmente, cada placa vai ter um display com uma temperatura diferente, para que aquele ambiente esteja estável e todas as minhas placas estejam a 37 graus. Porque no momento eu posso estar usando essa lupa, mas naquele momento que eu vou precisar trocar aquele embrião, entrou um procedimento. Eu não vou mais poder usar aquela lupa, então eu preciso ir para a próxima. E aquela lupa tem que estar com a mesma temperatura que estava quando eu manipulei a primeira vez. Então, tudo isso, todo esse procedimento de controle de qualidade, a gente faz diariamente e antes do primeiro procedimento do dia. Por quê? Porque se tiver qualquer oscilação, qualquer problema, a gente tem um tempo hábil. Ou para a gente inativar aquela lupa, olha, essa lupa hoje não dá para usar, ela não está estável, opa, a temperatura está alta. Já vou assinar os meninos da manutenção, precisa diminuir, eu preciso do controle do laboratório. Então, é esse tempo todo a gente se comunicando com todas as equipes. Então, essa oscilação de temperatura, ela provoca um estresse celular e tem um impacto direto no metabolismo do embrião. Quando que eu vou perceber isso se eu não tenho esse cuidado? Eu posso ter uma fertilização inadequada, o meu embrião pode ficar mais fragmentado, a minha taxa de blastulação pode cair. Como que eu vou rastrear se eu não tenho controle do ambiente, se eu não tenho controle? Eu preciso saber em que parte do processo alguma coisa deu errada para eu poder saber por que meus embriões não estão seguindo como deveriam. Então, a gente tem o controle do CO2 das incubadoras, que também é medido por um aparelho. Alterações na mudança do pH. A gente calcula o pH dos meios cada vez que chega um lote. Então, a gente faz de um meio por mês, eu vou falar mais para frente. Então, quando chega o lote de meio, eu não posso colocar esse meio para uso. Eu preciso saber se o pH que eu estou usando naquela incubadora é o ideal para aquele lote. Ele era ideal para o lote anterior. Então, a gente vai testar em todas as incubadoras e vamos ajustando. Olha, essa incubadora deu certo. Tira todos os casos dessa incubadora, deixa na 2 e na 3. Os pacientes que forem para o novo, vem para essa incubadora. Então, a gente faz um rodízio, a gente tem um controle de todos os equipamentos que a gente usa no laboratório. O comportamento da incubadora fica diferente. Todas as incubadoras, a gente regula esse pH de acordo com o nível do gás do CO2. Cada incubadora tem um comportamento diferente. Então, a gente mede a incubadora 1 e ele deu um pH ideal. Já na 2, não deu certo. Então, eu preciso regular. Ou eu aumento o CO2, ou eu diminuo o CO2. Então, as incubadoras também não vão ter o mesmo display. O que eu preciso é que o meu equipamento esteja adequado para aquele meio de cultura. Bom, enfim, aí a umidade, o controle diário, que influencia na estabilidade do meio, que pode provocar evaporação, reduz a variação da concentração dos meios e protege os equipamentos e os materiais que a gente utiliza. Então, ainda falando do controle de qualidade, todos esses processos são registrados no livro e a gente faz uma auditoria interna nossa, onde toda semana a gente tem uma pessoa responsável que vai conferir todas essas aferições e ver se todos os equipamentos, se estão todos os equipamentos incubadoras estão de acordo, para que a gente possa, se porventura tiver alguma coisa que não está de acordo, fazer uma correção e adequar a nossa rotina. E aí, o que eu falei, os nossos testes de meio de cultura. Então, a gente sempre faz uma previsão do que a gente vai usar. A gente tem uma média de casos que a gente faz por mês. Então, baseado nisso, a gente faz uma previsão da quantidade de meios.
E é o que a gente fala da importância quando a gente faz o agendamento de número de folículos, de tipo de manipulação que vai ter, porque a gente faz o cálculo baseado numa média. Então, a gente não quer desperdício e a gente tem esse período para usar o meio. É um mês que ele tem de validade. Então, se esse meio não se adequou àquele pH, a gente precisa ter uma solução com o fabricante, ele precisa trocar o lote, ele precisa... Então, assim, é super importante para não ter desperdício que a gente tenha todos os processos bem controlados. E isso é o que eu falo que precisa da ajuda de todos, tanto do agendamento, da manutenção, as meninas da higiene. A calibração dos equipamentos, da manutenção constante. Então, é um ambiente que a gente trabalha no escuro, a gente está o tempo todo focado, e qualquer barulho que a gente escuta, ou qualquer coisinha, muitas vezes a gente está trabalhando e a gente escuta a incubadora fazer um barulho diferente. Ela tá soltando gás diferente, ela tá fazendo um barulho que ela não faz. Aí a gente já vai ver se está na hora de trocar a bomba, se trocou o filtro, se está tudo bem com aquela incubadora, e é quando a gente entra em contato com os meninos da manutenção, o Luiz, o Edilson, falou, a gente, a incubadora está fazendo um barulho que não é para fazer, então a gente já evita usar aquele equipamento. Porque se ele der qualquer problema, a gente não pode listar com o paciente lá dentro. Então a gente troca ela de incubadora. Indicadores de desempenho, os nossos KPIs, rastreabilidade com dupla checagem, novamente o Witness. Com a chegada do Witness, não excluiu a nossa dupla checagem, a gente continua fazendo todos os procedimentos em dois. Talvez mais para frente, quando ele estiver 100% operacional, ainda assim eu não me sinto segura. Eu prefiro que tenha alguém olhando, conferindo comigo, que eu estou fazendo a paciente certa, que eu estou fazendo no momento certo, eu estou trocando ela para a placa certa. Prevenção de contaminação, a gente faz um controle microbiológico do ambiente da superfície, então a gente faz esse controle da qualidade do ar das salas e das superfícies das bancadas, das incubadoras. A limpeza diária e terminal das salas, então esse é um cuidado que a gente tem, toda semana a gente faz o terminal com as meninas da higiene, e o terminal no laboratório, os equipamentos de bancada somos nós que fazemos, porque os equipamentos são super sensíveis, a gente não pode transferir essa responsabilidade para as meninas, então a gente faz a limpeza da bancada, dos equipamentos, das incubadoras. E qual que é o nosso papel diante de tudo isso, de todos esses processos? A nossa responsabilidade é ter uma manipulação segura desses gametas e desses embriões, o registro detalhado de todos os procedimentos, então a gente tem um controle de absolutamente tudo que se passa no laboratório, desde o momento que a paciente chega, e eu acho que o Witness também veio para acrescentar isso. Quando a gente faz o time-out com as meninas da enfermagem, a gente tem um checkzinho, que é um bip, que a gente passa para as meninas da enfermagem e elas escaneiam a pulseira da paciente. Quando elas escaneiam o nome da paciente, já aparece na tela. Isso é uma segurança a mais, tanto para a gente quanto para a paciente, porque eu estou vendo que a etiqueta que está comigo é a mesma etiqueta que está na pulseira da paciente, e mesmo assim, a gente repete em voz alta. É a paciente tal? E a paciente responde sim. Então, isso é uma segurança a mais para a gente. Todo registro que a gente faz, todo registro que a gente faz dentro do laboratório é baseado no agendamento e nos dados que foram inseridos aí no sistema. Então, se por acaso fez algum cadastro errado, não tem como a gente saber dentro do laboratório, né? Exato. E assim, com o Witness, o nome da paciente precisa estar escritos corretamente. Então, por exemplo, o paciente chama Maria de Jesus. Aí no agendamento, as meninas colocam na pulseira Maria Jesus. Se durante o processo a paciente chegar e falar, não, mas meu nome não é Maria Jesus, é Maria de Jesus, e eu tiver que alterar o nome dela, o sistema já vai dar incompatibilidade. Então, esse agendamento, esse processo precisa ser extremamente correto e confiável, porque a gente não consegue fazer essa alteração no meio. A atualização científica constante, a nossa comunicação com a equipe médica e com a enfermagem, e o cumprimento de todas as normas éticas e legais. E aí entra na parte que a gente estava conversando agora, que é a nossa organização e o fluxo de trabalho. Então, assim, não é toda a tecnologia, não é só a tecnologia que faz com que a gente tenha um trabalho de excelência. É toda a nossa organização e os processos bem definidos e a equipe trabalhando de forma homogênea que vai fazer que a gente tenha um resultado de excelência.
Então, desde a entrada do material, que é o agendamento, que a gente, né, espera que seja 48 ou 24 horas antes do procedimento, para a gente poder fazer toda a organização do laboratório, porque a gente faz a conferência desse agendamento. Então, a gente vai puxar o que essa paciente vai fazer? Vai vitrificar óvulo? Ela vai congelar embrião? Ela vai fazer biópsia? Ela não vai fazer? Se essa paciente é o 10º ciclo, a gente precisa puxar todo o histórico dela para saber o que ela fez em todos os ciclos. Às vezes essa paciente vitrificou óvulo há 10 anos atrás, o médico não lembra. E quando a gente faz essa conferência, a gente vai falar, opa, essa paciente tem óvulo congelado, o médico talvez não tenha visto. Aí a gente já conversa com as meninas do atendimento, fala, gente, vocês viram, a paciente tem óvulo congelado. E o tempo para a gente conseguir a comunicação com esse médico, para ele responder, demora, porque às vezes ele chega e fala, puxa, ela vai descongelar, esqueci. Ah, não, falei com ela resolveu que ela vai descongelar. Ou não, ela vai manter congelado. Então, todo esse processo, o agendamento, a conduta, é essencial para a gente ter um laboratório extremamente organizado. Então, a verificação desses dados da paciente é super importante para a gente evitar possíveis erros e intercorrência, conferir essas informações. A gente costuma mandar mensagem um dia antes da transferência para os médicos, confirmando, fala, doutor, sua transferência no horário tal, do casal tal, embrião tal, eu pode, né? Alguns médicos, vocês podem falar, isso mesmo. Outros não respondem. Outros no dia seguinte falam, não, não era isso aí não. Não era isso que eu queria descongelar, tá errado. E a gente teve ontem uma ocorrência dessa. Então, a gente verifica todos os processos, a gente confere todos os exames, a importância de ter todas as sorologias, porque um dia antes da condução do procedimento da paciente, a gente organiza todo o laboratório. Vai usar embrioscope, não tem sorologia, não tem como entrar no embrioscope, porque é um ambiente compartilhado. Então, a paciente não vai poder ir para o embrioscope. E o que acontece? O médico não informa, aí a paciente chega lá e fala, vamos usar o embrioscope. Aí a gente chega e fala, doutor, não vai dar. Aí a paciente fica brava, porque ela queria o embrioscope, ela procurou o médico. Então, assim, tudo isso é super importante para a gente manter a confiabilidade no laboratório. Porque parece para a paciente que a gente que se recusou a colocar o embrioscope. Então, a gente precisa ver se tem espaço, a gente precisa ver se ela vai ter um pocinho separado para ela, se ela tiver uma sorologia positiva. A paciente que a sorologia positiva precisa ser a última do dia, porque a gente precisa fazer a sepsia do ambiente, do laboratório. Ou para usar o embrioscope, mas não foi previsto antes. Como a gente prepara um meio na véspera, não tem como a gente fazer isso no próprio dia do procedimento. Exato. Tem coisas que a gente não consegue, porque a gente prepara o meio antes. Ele precisa de um tempo para estabilizar. Então, às vezes, o médico troca a conduta no dia da punção. E aí, talvez, não vai para o meio adequado. E aí, isso vai comprometer o resultado. E a gente precisa que o médico esteja ciente. Então, olha, doutora, foi agendado como vitrificação de óvulo. No meio, o óleo que vai para as placas de vitrificação de óvulo é diferente do óleo que vai para a placa de cultivo prolongado. Então, pode ser que você tenha prejuízo no seu caso. Então, preparo dessas fichas dessas pacientes, as meninas fazem todas as fichas, a gente confere a separação dos materiais, dos meios, dos equipamentos. E agora, com o Witness, é isso, cada placa precisa ter uma etiqueta individual. Então, além da gente saber a quantidade de meio, a quantidade de material descartável, a gente precisa saber quantas tags a gente vai usar. Como a gente está em fase de adaptação, né, a gente ainda está falando com a menina, fala, olha, a gente vai precisar de mais etiqueta. Ela, meu Deus, mas muito procedimento. Cada etapa, cada processo são etiquetas diferentes para cada placa. Então, é um fluxo muito grande, a gente precisa ter um controle muito grande disso. E a gente manda as mensagens de confirmação de conduta para todos os médicos. Todos os médicos vão receber, como evoluiu, confirma a conduta. Doutor, essa paciente vai evoluir para PGTA, essa paciente só congela, essa paciente vitrificou óvulo. E ainda falando da nossa organização, a gente tem uns princípios básicos, que é a identificação rigorosa de todas as amostras. E a gente, o tempo todo, desde o momento que a paciente entra no laboratório, a gente identifica todas essas amostras, os tubos, as placas, as palhetas. A gente não pode contar com a nossa memória, não existe eu lembrar que aquela paciente fez. A gente faz, não sei, uns 30 pacientes por dia, umas 50 biópsias, 300 embriões, enfim. Eu não vou conseguir lembrar se é o embrião 2 que eu congelei, de qual paciente foi. Então, é preciso que isso esteja anotado. Se tiver qualquer problema, eu falo, puxa, o embrião 2 teve
uma rebiópsia. Puxa, espera, eu vou pegar, vai estar lá anotado o que fez, o que horas fez, como era a qualidade do embrião. A gente procura, com todo esse controle e essas restrições que a gente tem em manipular, em se movimentar, minimizar o tempo possível do óvulo dentro do embrião fora da incubadora. Então, é uma checagem que eu faço, eu não posso esperar, puxa vida, pera, essa paciente não é essa, e eu ficar lá procurando e falar, não, mas essa placa não. Eu preciso saber, então eu vou checar a paciente, antes de checar, alguém me fala o nome da paciente, prontuário, o que ela vai fazer. Prontuário tal, paciente tal, vai fazer biópsia. Quando eu tiro essa paciente da incubadora, eu já sei o que eu vou fazer com ela. Eu não posso ficar passeando. Falei agora, para onde eu vou? Então, tem que ficar lá super precisa. Rastreabilidade total do material biológico, então tudo que acontece com aquela amostra, a gente tem que saber quem fez, quando fez e como fez. Então, a realização do procedimento, então a gente executa a técnica, a gente registra todas as etapas, a gente manda a mensagem de evolução para o médico, então finaliza, a gente manda a finalização do ciclo para as pacientes de Moema, a minha aqui manda para as meninas da enfermagem, o sistema para elas é aberto, elas têm acesso. Os médicos lá em Moema não têm esse acesso ao Clinicis, né, nem todos. Então, a gente manda a finalização do ciclo. O acompanhamento embrionário, a gente manda também diariamente, os registros finais. O destino desse material, se ele vai ser transferido, biopsiado ou criopreservado, e envio o relatório final para o médico. E diante de tudo isso, de todas dessas exigências, de todos esses processos que a gente procura ser o mais exigente possível, a gente ainda tem as boas práticas do laboratório que a gente não tem, que é os corretos equipamentos, a nossa higienização constante, os POPs sempre atualizados e conferidos, controle e validade dos meios e dos materiais, a validação das novas tecnologias, então o tempo todo o laboratório aparece novas tecnologias, o Embryoscope, o EmbryoAid, enfim, e a gente precisa validar essas técnicas, não é a gente colocá-la disponível no laboratório e oferecer para o médico sem saber como ela funciona e qual o resultado ou a eficácia dessa técnica. Então, a gente define o protocolo, como que a gente vai validar, de que forma a gente vai fazer, para quais pacientes, o que a gente tem que excluir para não ter viés. Então, todas as tecnologias e equipamentos novos que chegam são testados por nós. Manuseio aséptico de todas as amostras e sempre o cuidado ao entrar, se movimentar e se comunicar com o laboratório. Como eu falei, a gente está sempre focado, sempre fazendo as nossas coisas, cada um no seu a fazer. Se de repente alguém entra com tudo no laboratório, ou alguém derruba alguma coisa, cai uma cadeira, e eu estiver num momento crítico, que eu estou trocando um embrião de placa e eu assustar, perdi. Se a paciente tem aquele único embrião, já foi. Aí eu vou lá na sala do doutor Carlos, pelo amor de Deus. Então, assim, são coisas, a gente tenta o máximo tomar cuidado para tudo. Então, assim, a gente fala, quando precisa falar com o laboratório, manda mensagem no WhatsApp, foi uma coisa que a gente fez com as meninas da enfermagem lá em Moema. A gente tinha sempre, a nossa comunicação para o PESTRU é assim. Então, assim, às vezes as meninas batiam muito forte, a gente estava lá e assustava. E aí as meninas, a gente colocou, vamos conversar no WhatsApp, avisa, às vezes a gente não consegue responder, e as meninas agora batem devagar. A gente fala só um minuto. Então, assim, a gente às vezes está tão focado que às vezes até eu falo, meu Deus, eu tô aqui, são 10 embriões, eu preciso guardar um por um. E aí alguém chega e fala, ai, olha essa ficha para mim, não sei o quê. Você fala, pelo amor de Deus, agora não é possível. Então, tudo isso é super importante a gente manter no laboratório, todo cuidado. Então, a gente sempre faz um estudo de caso, por isso a importância também do agendamento das informações. Então, todo final do dia, a gente faz uma reunião, a gente avalia todos os casos, os procedimentos, para ver o que essa paciente fez, o que ela vai fazer, se ela está no 5º ciclo, o que a gente pode fazer de diferente para essa paciente. Tanto nós em Moema como aqui no ABC, as meninas fazem essa reunião diária, porque a gente precisa saber, a paciente está no 6º, 7º ciclo. O que ela fez? Como que estava o sêmen? Ela usou Zymote, ela não usou, ela fez biópsia, ela chegou em blastocisto. Então, a gente discute esses casos. Então, quando o caso chega para a gente já sabe. Quando a gente vai conversar com o médico, a gente já fala, puxa, doutora, essa paciente da outra vez não evoluiu bem, ela não teve opioide.
Por que será? O que ela tem? A gente faz uma análise do fluxo laboratorial para tentar identificar se teve alguma falha em algum processo, principalmente em casos que a gente tem rebiópsia. Fala, poxa, por que deu rebiópsia? A qualidade do embrião estava boa, a gente tirou célula insuficiente, alguma coisa no laboratório de análise genética. As sorologias são imprescindíveis por conta desses processos, a gente de incubadora, do compartilhamento dos containers, então a gente precisa que esses exames estejam no sistema em um dia, a gente poder manter esses containers organizados, as incubadoras certinhas. E a gente sempre discute na qualidade do nosso ambiente de trabalho, não só de todos esses controles de qualidade, como o controle do ambiente, entre nós, como que a gente está, se a gente está muito estressado, se a gente está muito bravo, a gente não tem conflito entre nós no laboratório, porque a gente precisa ter um ambiente calmo, a gente precisa ter paz para trabalhar, porque eu não posso, num ambiente que eu já estou o dia inteiro no escuro, em que tudo pode interferir na minha atenção, eu não posso estar brigada com o Ivan, não posso estar com birra com ele. Então a gente tenta manter o ambiente o mais harmônico possível, todo mundo se dando bem. Então, no dia que você não está bem, você fica quieto, e a gente se respeita também. Então, tudo isso a gente também acredita que influencia no resultado e no cultivo desses embriões. E a gente, por trabalhar junto e trabalhar tanto tempo, a gente já sabe no olhar, falar, olha, ali não tá bom. Alguém precisa de ajuda. Ontem a gente teve a Carol passou mal no laboratório, ela estava comigo, ela tá grávida, porque, sabe? E a gente estava no meio do procedimento. Tinha feito uma biópsia, ela ia congelar. Ela, antes de começar a congelar, ela já falou, não tô passando bem. Falei, Carol, sai, vai lá, descansa, deixa que eu toco aqui. Saí com ela, vi se ela estava tudo bem, ela foi para as meninas da enfermagem, de pressão, eu voltei, fez todo o procedimento. Uma das meninas testemunha comigo. Aí eu só pedi para as meninas da enfermagem, por favor, eu não vou conseguir acompanhar ela, fica com ela que eu estou tocando aqui dentro. Então, tudo isso, e eu ver que ela está suando, eu ver que ela não está passando bem, que ela está com a boca branca, então tudo isso a gente está atento no laboratório, porque por mais que as pessoas estejam lá trabalhando, né, eu não posso largar o embrião, eu estou no meio do procedimento, estou preocupada com a minha colega, mas eu não posso, eu preciso, então por isso que a gente sempre fica mais de uma pessoa no laboratório. A gente raramente ou dificilmente vai estar sozinho. E ainda seguindo os controles e as normas de biossegurança, a gente ainda tem as classificações de risco, o descarte de resíduos corretos, a prevenção das contaminações primárias, a proteção dos profissionais do material biológico, para garantir a qualidade e a segurança dos procedimentos. Então, esses pontos de biossegurança são boas práticas, mas também são exigências na RDC da Anvisa. E a gente ainda tem as legislações que são regulamentares da nossa profissão, o CFM, que define os limites éticos, as normas da Anvisa, que são regidas pelas RDCs, como deve funcionar o nosso laboratório, o consentimento informado, que é o dever nosso como paciente, para ele poder entender os riscos e as etapas e as decisões possíveis que ele tem durante o tratamento. O sigilo e a confiabilidade não é uma opção, é uma obrigação. E os limites éticos na manipulação embrionária. Cada decisão técnica também é uma decisão ética. Então, ontem, quando eu comentei com vocês que a gente teve uma transferência, quando a gente transferiu, o paciente falou, não, não é isso que eu quero. A gente não escolhe o embrião por sexo, a gente escolhe o embrião pela qualidade embrionária. E o paciente ontem falou, não, eu não quero esse sexo não. E a gente conversou com o médico a gente fez no agendamento, falou, e agora? O que a gente faz? Vamos vamos descongelar o outro. O nosso protocolo é transferir 3 horas depois, no mínimo, porque a gente precisa avaliar se aquele embrião sobreviveu, ele precisa estabilizar no meio. Mas falou, não quero transferir agora. Não, doutor, agora não vai. A gente não vai prejudicar a paciente. A gente não vai prejudicar o caso dela. Então, vamos esperar. Ficamos todos no laboratório até esse embrião crescer, desenvolver. Transferir foi tudo bem, a paciente ficou feliz, a gente congelou o embriãozinho, enfim. Então, são coisas que a gente se depara na nossa rotina que às vezes não estão programadas. E a nossa rastreabilidade, todos os processos bem definidos, é isso, faz com que a gente não faça nada por improviso. Cada processo vai preparar para o próximo e a gente diminui o tempo, a gente melhora a qualidade e a gente tem uma rastreabilidade confiável, protegendo a gente e o paciente.
Então, a qualidade da reprodução assistida não é só o resultado, é ética, a nossa responsabilidade e a conformidade regulatória. Então, só para concluir, nosso laboratório não é um laboratório comum, de análises clínicas, a gente não pode deixar a amostra rodando e falar, amanhã eu vejo o resultado, tchau, fecha a porta. Não, a gente precisa acompanhar. Então, sim, muitas vezes a gente fica mais de 12 horas no laboratório, porque é o tempo do embrião, é a biópsia, depois a gente precisa congelar. Então, são células extremamente sensíveis que precisam de condições muito próximas do corpo humano, como a temperatura, o pH e a atmosfera controlada. Todas as técnicas de reprodução assistidas dependem diretamente do laboratório, porque é lá que acontece a fertilização, o cultivo embrionário, a biópsia, a criopreservação. A qualidade do laboratório, da rotina dentro dele, vai influenciar diretamente nos resultados com a taxa de fertilização, formação de blastocisto e o sucesso na gestação. E o desempenho depende apenas das técnicas. A gente depende muito da nossa organização, dessa rotina com os processos bem definidos, em controle e o gerenciamento de todas as etapas. E aí, menino? Então, é um laboratório que a gente, apesar não dá Nossa, hoje foi sofrido, hein? mas a Nossa. gente tenta ser 100%. Você foi às 7 que eu vi? Hoje, menino, foi na luta. Formação também do embriologista. A gente, para formar um embriologista completo, demora pelo menos de 2 a 4 anos. Porque cada um tem seu tempo. Às vezes uma pessoa tem mais habilidade para fazer punção, outra tem mais habilidade para fazer denudação. Só que ela precisa passar por um processo para eu conseguir liberar ela, para ela fazer um procedimento com segurança. E eu poder confiar, eu tenho que estar lá o tempo todo do lado dela. Ela tem que fazer um número de procedimentos em que ela mantenha constância no resultado. E eu estou lá, atrás dela, vendo tudo que ela está fazendo, monitorando. Tem a curva de aprendizado, mas a gente procura ser o máximo rigoroso possível dentro do laboratório para manter essa segurança para a paciente e para nós. É isso. Comentar? Eu acho que a Lívia mostrou bem, né, essas variáveis. O quão importante também é que vocês entendam as dificuldades que a gente tem. Muitas vezes vocês falam, olha, o laboratório é chato, não sei o quê. Mas é porque a gente tem todo um processo bem definido, né? E às vezes sai alguma coisa do eixo ali, atrapalha todo o andamento dentro do laboratório. Então o processo precisa estar muito bem alinhado para funcionar bem lá dentro. Senão a gente não entrega um bom resultado também no final, né? Que esse é o nosso objetivo. Eu acho que quando algum caso não evolui bem, a gente precisa estar seguro em conversar com o médico. E falar, doutor, não é o meio de cultura, não é o cultivo, às vezes é do caso, às vezes a paciente não evolui bem, às vezes ela não forma embrião, às vezes ela tem uma tendência, um embrião fragmentar mais. Só que se a gente não tem o controle de todos esses processos, a gente fica um pouco vendido para o médico. Porque como eu vou argumentar com o médico se eu não tenho o controle de nada? Eu não sei meu meio de cultura, se está no pH ideal. Então, a gente precisa, para dar uma garantia, uma segurança para o médico e para o paciente, a gente precisa saber que esse ambiente que a gente está é extremamente controlado. E o que sai disso, sai da curva, às vezes é da paciente, porque todos os outros ciclos, todas as outras pacientes tiveram blastocisto, fertilização, é um caso específico da sua paciente. Eu acho que isso é super importante, a gente manter essa rastreabilidade. E aqui a gente vê tudo estratificado, né? Porque não tem como apresentar de outra forma, mas tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo no laboratório. Então, a gente já chega, faz controle de qualidade, está começando a pH, está começando a função, está descongelando. Então, é uma organização difícil de controlar no laboratório. A gente está preocupado com o material, é a placa que precisa trocar, eu vou falar para a gente, olha, essa placa não vem mais, fala, calma, vou trocar, que placa? A gente precisa saber qual placa que vai encaixar na incubadora, porque a incubadora ainda tem uma placa específica, porque senão ela não tem troca de gás e de temperatura. Então a gente precisa rastrear qual placa que a gente vai usar, que é testada. Então, assim, todo o processo acontece, nem eu vou falar, ao mesmo tempo. Enquanto a gente está lá, a gente está sabendo que vai ter placa, precisa trocar, o meio vai demorar. Então, tudo isso a gente tenta deixar fora do ambiente do laboratório, para concentrar no procedimento, mas que a gente está resolvendo o tempo todo. Olha. Parabéns, Lívia, porque é uma aula difícil, né? É como ninguém gosta de ler o manual, né?
Parece que a gente está parece que a gente está lendo o manual. Mas na prática é isso, né? O quão difícil é trabalhar na casa das máquinas. Só que é ela que mantém a gente funcionando. Eu queria fazer uma pergunta para você, Ivan, com a experiência de vocês, que meu comentário vai ser em cima disso. Imagine que tem algum médico aqui que está fazendo a formação, que a gente forma médicos, e ele vai voltar para a cidade dele em 2 anos, e ele quer montar uma clínica de reprodução assistida, né? E ele olha essa aula e fala assim, uau, quanta coisa que eu preciso. Aí eu pergunto para vocês, para quem vai montar uma clínica nova, independente do número de casos que ela vai ter, né? Normalmente quando você vai montar uma clínica, não vai começar com tantos casos. Qual que é o tempo, Ivan, de maturação disso? Porque, obviamente, você montou, mesmo que você tenha recursos financeiros para comprar os equipamentos, e mesmo que você tenha paciente, você vai ter que equilibrar tudo isso aqui, né? Quanto tempo uma clínica recém-formada estaria madura para estar funcionando dentro de um equilíbrio? Você diz o tempo para começar a funcionar bem. Sim. Vai estar tudo estável e funcionando. Acho que pelo menos uns 2 meses, para você tendo um profissional, um urologista, que já saiba todas as variáveis, organizar tudo isso, acho que 2 meses é mais ou menos um tempo bom para já estar tudo estável. Mas aí você depende de não ter só um, né? Você tem que ter uma equipe. E uma clínica pequena, às vezes, não consegue ter uma equipe. Consegue ter um embriologista que ela contrata, que ela entende que aquele profissional é capacitado. Mas esse profissional sozinho não toca um navio, né? Mas também, quando a gente fala de treinamento, isso é uma discussão grande que a gente está tendo no Pronúcleo. É difícil você equalizar ali uma experiência do embriologista. Porque, por exemplo, certamente, um embriologista que tem 2 anos de experiência que ele der fértil, ele fez muito mais procedimentos do que um embriologista 5 anos numa clínica pequena. Por isso que a gente é tão visado quando eles vão contratar ou buscar algum profissional, né? E não é só técnica. A gente não busca só um profissional que saiba executar a técnica. A gente quer um profissional que seja mais completo, que seja resolutivo, que já tenha visto algum caso, que saiba dar palpite com o médico. Então, esse tempo do embriologista de experiência, isso acho que demora um pouco mais. Acho que pelo menos uns 5 anos, assim, né? Eu acho que para estabilizar o laboratório, para você ter um controle de umidade, temperatura, equalizar os equipamentos, é isso, porque às vezes você tem a variação externa e aí a experiência também do embriologista que está montando o laboratório, ele precisa saber regular tudo isso, né? Então, é difícil. Porque talvez ele vai perceber quando ele começar a ver que não tem fertilização, que ele já não desenvolve. Isso é muito ruim. O que eu queria passar de mensagem para vocês, assim, ontem eu até conversei com o Caio, com o Ivan também. Foi um dia, coincidiu de ter, ou de chegar a mim, pelo menos, um show de horrores de alguns colegas que trabalham por aí, né? De ressuscitar embrião com a ajuda de Deus, a ser um espetáculo a minha consulta e não é uma consulta, é um espetáculo. Você não paga a consulta, você paga o espetáculo da minha consulta. Então, assim, você não paga a consulta, paga o ingresso. Você paga o ingresso, porque é um show. O ingresso. Passar comigo é aí na rede social. Você está na rede social, pode falar. Está na rede social. A pessoa. Não, é o Rodrigo Rosa, é verdade. Você não paga o ingresso. Você paga o ingresso. Mas Deus também está ressuscitando o embrião para mim. Também foi na rede social? Também foi na rede social. Então, também pode contar. Mas a questão, gente, é o seguinte, não se constrói o nome de uma clínica, o nome de uma instituição da noite para o dia, né? Então, tudo que envolve a hora que vocês escolhem um hospital para vocês operarem, a hora que vocês escolhem uma clínica para vocês irem, é muito mais sério do que a mídia social mostra por aí, né? É muito além do trousseau, da toalha, do café fazano,
né? Isso aqui que está por trás é o que realmente conta, né? E é o que realmente mantém as clínicas sérias e um crescimento sustentável, porque todo crescimento é sustentável, né? É só um pouco de bom senso. É muito difícil, na prática, tocar tudo isso. Então, é muito detalhe, é muita coisa, muito custo. E a gente não chega nisso à toa. Daí a gente vê isso que acontece por aí. Não sei nem como dizer isso. Não, eu coloquei essa apresentação hoje, primeiro porque a gente está acabando aí o ciclo dos fellows, né? Estão saindo aí em março. E segundo porque, quando a gente olha, isso, a gente vê médicos de fora, né, que atuam nas nossas clínicas e que não têm a experiência do dia a dia do laboratório, você vê que eles fazem uma série de besteiras, né, por ignorância. Então, eles não sabem o funcionamento do laboratório, eles não têm ideia do funcionamento do laboratório, eles chegam lá, funcionam, vão embora, voltam para fazer a transferência e está tudo certo, eles não sabem o restante das coisas. Então, muitas vezes não leem as RDCs, muitas vezes não leem as diretrizes do Conselho Federal de Medicina, muitas vezes não vem nada. É uma coisa muito, eu diria, zoneada. Né? E aí acontecem essas coisas mesmo. Quer dizer, existe o Bourdieu, né? Não há conversa com o laboratório, não há a coisa de saber da rotina do laboratório, e aí, obviamente, as coisas se complicam. E elas também se complicam, mas vamos voltar para trás. Nós talvez estejamos na única especialidade em que a taxa de sucesso é abaixo de 90%. Quer dizer, o resto tudo, você cura pneumonia em 95% das vezes, você cura infartada, você cura a apendicite, são coisas que são muito, lógico, que na apendicite complica, o cara morre, mas você, de uma maneira geral, na nossa especialidade não. Na nossa especialidade, menos da metade que começam vão sair ganhando. Não existe outra especialidade dessa. E nenhuma outra especialidade causa tanta frustração como a nossa. Tanto descontentamento como a nossa. E boa parte do descontentamento diz respeito ao fato de que o médico não sabe o que acontece no laboratório. Então, outro dia, tem uma paciente que não é paciente do terapêutico, mas que ela veio fazer com o endoscópio e não tinha sorologia nenhuma. E foi comunicado a ela que não poderia fazer o endoscópio. E foi estornado dinheiro. Ela voltou o dinheiro para o diabético, dizendo que era para usar o endoscópio de qualquer jeito. E hoje ela tem toda uma demanda aí. Eu imagino que não vá para a justiça, mas ela está ameaçando isso tudo. E, além disso, ela teve um óvulo com um embrião eupóide, usando as incubadoras, as outras incubadoras. Então, mas a ignorância do médico levou a esse tipo de descontentamento. Então, a ideia dessa discussão hoje é justamente todo mundo ter noção que tem que as equipes se conversarem, ver as coisas, não esquecer de sorologia.
Isso tudo é chato. É chato pra caramba. Eu acho, seguramente, vocês podem ter certeza que sou eu que acho muito mais chato que todos vocês. Porque tem as dificuldades de colocar no sistema, porque tem todas essas dificuldades. É chato pra caramba. Mas é chato e fazer o quê? Não tem o que fazer. Então, a gente tem que fazer, não usar perfume, não, tudo besteira, um monte de besteirinhas, mas um monte de besteirinha que no final das contas o resultado está bom. E aí, obviamente, existem inúmeros exemplos na mídia, né? Nas revistas científicas não, porque nas revistas científicas não acontece nada, mas na mídia, de troca de embrião, inclusive de etnias diferentes. Então, nascimento de crianças brancas de uma família preta, e toda sorte de trocas de eventuais de embriões, né? Ou de gametas no momento da fertilização, que levaram a esse tipo de acontecimento. Então, obviamente, a gente está diante seguramente do ponto mais sensível de uma clínica de reprodução, né? Que é a gente ter, porque senão não tem qualidade. A gente pode fazer tudo que a gente fizer que não vai ter qualidade. Você sabe que outro dia eu fiz uma paciente, tinha uma antiverso-tensão muito acentuada, então na hora que entrava o catéter, mas o segundo catéter não entrava, porque ele, com aquela coisa ele batia, né? Então eu troquei o catéter 3 vezes, né? Para sentar grávida. Que bom. Mas isso mostra a qualidade do processo. Né? Quer dizer, eu cheguei a entrar com o catéter interno e ele não progredia. Né? Devolvia, trocava, devolvia, trocava e foi. Então, são coisas que são extremamente importantes no nosso processo e a gente tem que estar ligado em tudo isso. Né? É óbvio que a gente... E a questão ética ela é fundamental, né? Porque a gente tem que conversar com os pacientes da forma mais honesta possível, né? Explicar todas as coisas que acontecem. Então, acho que tem e a gente, as clínicas, de uma maneira geral, elas mentem, né? Quando tem um erro. Né? Então, você nunca vê que tem erro. A gente aqui, em geral, conversa com o paciente, se ela não engravida, a gente faz outro ciclo. São coisas que a gente tem que também, a despeito do prejuízo que a gente tem, né? Mas eu acho que essa transparência ela é também absolutamente fundamental. Né? Acho que isso... E essa troca de informações entre as equipes, né, enfermagem, laboratório e médico, é absolutamente fundamental. Por isso que eu também fico ali quando o laboratório e a enfermeira madrinha mandam um recado e os médicos não respondem, é uma coisa que me incomoda. Né? Pelo menos um joinha para falar que viu, né? A informação. E às vezes os médicos ignoram aquela informação. Mas eu acho que é fundamental a ideia da troca de informações de tudo que está acontecendo. Né? Se aquele caso não evoluiu bem, o que foi que aconteceu? Perguntar mesmo, né? O que foi que aconteceu? Se você tinha 10 ovos e não teve embrião. Então são coisas que eu acho que são absolutamente fundamentais esse intercâmbio entre as equipes. Gui, quer falar alguma coisa que a gente esqueceu? Eu acho que a gente já falou bem. Explicou tudo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu queria dizer uma coisa, na verdade, era só para falar que tudo isso que vocês estão falando faz muita diferença quando a gente fala para o paciente quando dá uma coisa muito errada, né? Porque se eu tenho toda a estatística do laboratório, todas as informações, e dá alguma coisa errada, eu sei que não é a gente. Eu consigo virar para o paciente e falar, olha, a perda dos óvulos no laboratório é nada quando descongela.
Se o seu perdeu, é o óvulo, tipo, não é o laboratório. Isso é uma coisa que traz uma segurança muito grande na hora da gente conversar com o paciente, sabe? Eu acho que total, todo o processo bem estabelecido, quando você tem alguma falha, você consegue rastrear. Então, por exemplo, foi aquela paciente específica, porque até o lugar que a gente esconde a óvulo é sempre o mesmo. Porque a gente fala, é nessa lupa que ele sobrevive, é nessa temperatura, é aqui que a gente vai descongelar. E às vezes a gente atormenta as meninas da enfermagem. Pelo amor de Deus, não põe paciente aqui que te fazer essa lupa. Porque a gente sabe que se de repente eu trocar de lupa, meu Deus, talvez tenha, entendeu? Então eu não posso deixar isso acontecer. Né? A gente tem que fazer com que você tenha essa conversa com o paciente. Olha, foi o seu caso, todas as outras pacientes do dia sobreviveram. Então talvez alguma sensibilidade sua, do seu óvulo, acho que é isso que é importante. E ter isso, né, que é de uma maneira transparente, como a gente sempre divulga resultado, etc. E não, de novo, não sair por aí chutando números. E o profissional que justifica a gravidez dele porque foi um milagre de Deus, imagina o quanto que ele não coloca na conta de Deus todos os casos que não dá certo. Tudo foi porque Deus não quis. Se ele festeja tanto assim quando ele tem uma gravidez e foi Deus, imagina todos os casos que não engravidam. Coitado desse Deus. Eu queria colocar primeiro, né, o Ivan até colocou que às vezes a visão é do chato do laboratório. Acho que não, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho um grande primor, e eu acho que a visão que todo mundo tem é de orgulho do laboratório, que faz com que quem viu os resultados que a gente tinha há 15, 20 anos, o que é hoje, parece que estamos muito ambiente. Isso é fruto do trabalho. Até chamou a atenção que você falou, Lívia, até estava pensando aqui que você às vezes estava escutando, ou a incubadora fez um barulho que parece Fórmula 1. Você se falar o tempo inteiro, o processo, aquela questão, até título para a equipe da Fórmula 1. Então, acho que isso está de parabéns. E uma coisa que você falou também que chamou a atenção, vocês fazem esse brainstorm todo final do dia sobre os casos. A gente sabe, né, que quando a gente tem um consultório particular, que tem um volume de 4, 5 casos, a gente consegue muitas vezes ter está mais diretamente relacionado com os pequenos detalhes. Mas, por exemplo, na dinâmica do ADC, que o volume é grande, que os horários são precisos, tudo isso às vezes se perde um pouco. Eu queria saber se teria como a gente melhorar essa comunicação do ponto de vista, por exemplo, no final do dia, além de descrever a micromanipulação, vocês poderiam colocar na evolução alguma percepção, não de todos os casos, mas aqueles casos que já estão na segunda ou terceira tentativa, por exemplo, qualidade signal inferior, atentar-se ao tempo de maturação. Lógico que a gente fez isso também, mas acho que se vocês conseguirem, a gente conseguir fazer essa troca de uma maneira mais sistemática, não dependendo apenas de descer e conversar com o povo esporadicamente, talvez a gente consiga. A gente faz isso na véspera do procedimento. Então, por exemplo, se a função é amanhã, hoje, no final do dia, a gente vai reunir todos os casos no dia seguinte. Não, entendi. Aí o que a gente faz? A gente estuda para que todo mundo do laboratório saiba o que vai acontecer no dia seguinte e entender todos os ciclos anteriores. Por exemplo, no ciclo da sua paciente anterior teve muita imaturidade. Então, ao invés de fertilizar com 3 horas e meia, vai fertilizar mais tarde. A gente já estuda o caso antes. E se tem algum tipo de problema, por exemplo, a gente viu que os óvulos estão todos alterados, muito vapor ou alteração do espermatozoide, a gente notifica o médico também, do dia. Tá? Isso é o procedimento do dia. Mas eu acho, sinceramente falando, se a gente fizesse o que você disse, as pessoas não vão ver. Dificilmente o médico vai ver. Então, mas é esse o comentário que eu fiz, né? Porque, na realidade, eu nunca vi, posso estar esquecendo de algo, mas eu nunca vi uma resposta, quando manda a comunicação do médico, uma resposta dos médicos, ou uma pergunta dos médicos, o que foi que aconteceu com esse caso que não resolveu bem? O que foi? Então, é uma coisa que falta, na realidade, até a curiosidade para aprenderem por que foi ruim naquele caso. No WhatsApp, né? De fazer esse canal de comunicação. Até esses, olha, os óvulos foram ruins. Será que se a gente usar Megapert vai melhorar? A gente vai... Esse paciente é vegano? Essa paciente é vegana, exatamente.
E essa discussão, ela não aparece. Aqui tem menos, mas lá em Moema é comum. Assim, os médicos questionam bastante. Porque são externos, né? Eles Então, questionam na bastante. realidade, é um aprendizado para a gente. Moema é um aprendizado dentro da estrutura do DAFESP, porque é um novo DAFESP. A DAFESP é diferente, onde os médicos não são formados por nós, grande parte. E tem de tudo. Tem desde médicos que foram bem formados em outros lugares, e tem médicos que estão surfando na reprodução assistida, porque na prática eles são self-made, né? Eles não fizeram uma formação mesmo, foram aprendendo. Não, todos têm. Não é isso. Sou eu que autorizo. Não adianta ter título. Não adianta ter título. O que eu estou falando não é o título. Sim, mas o que eu estou falando não é o título, é a formação. Porque título você estuda e passa. Isso não significa que você entende do business, né? Então, na realidade, quando você para fazer uma... Aí é o Pensamento. Deixa eu só te interromper. Na verdade, eu não acho isso. Eu acho que são médicos que nunca se interessaram em ver como é que é o processo. Isso é formação, Caio. É a história de você tirar... É a grande discussão da medicina hoje, né? Agora surgiu mais uma entidade médica, que vocês devem estar vendo, a OMD, para bater a AMD, a Associação Médica Brasileira, AMB. Enfim, eles querem dar validação por outras provas que não as oficiais. Então, assim, você receber um título que você é especialista, a gente sabe que você pode estudar e passar, né? Mas é diferente de uma pessoa que fez residência, que passou 2 anos vivendo os casos no dia a dia, né? Se você não teve essa vivência, você não tem a mesma experiência. Você pode ganhar essa experiência na vida, mas você não vai ter a mesma experiência. É disso ali o grau de formação, né? Então, na reprodução assistida, o que a gente vê é que as pessoas que não têm a formação como vocês têm aqui, elas não têm, às vezes, a experiência do laboratório, nunca entraram no laboratório, nunca fizeram estágio de ficar 1 mês dentro do laboratório vendo as coisas. Então, quando a paciente dele grita, pô, o que aconteceu com meus ovos? Ele grita para o laboratório, pô, o que aconteceu com os ovos? Como se a culpa fosse do laboratório, né? Mas aí o quanto que ele entende do laboratório. E aí está a fragilidade do atendimento, porque se ele não entende do laboratório, ele vai sempre surfar quando a paciente vai acuar, porque a paciente vai acuar. Ela vai colocar ali contra a parede, no caso que for ruim. E aí ele tem que saber se defender. Ele tem que entender o que acontece no laboratório para explicar para a paciente que o caso dela é ruim. E o que a gente vê, tem muitos médicos que não têm essa experiência. Aí é mais fácil culpar o laboratório. O laboratório foi ruim, aconteceu alguma coisa, melhor mudar de clínica, né? Uma coisa que eu queria colocar assim, a gente já vem com uma parceria com o laboratório há muito tempo, e eu que pego os casos difíceis, então o laboratório vem junto comigo, explica para o paciente o que aconteceu naquela situação difícil, e é uma ferramenta que sempre deu muito certo. E na quinta-feira a gente sempre tem uma reunião da experiência do paciente, aí repetindo para todos, vocês estão sempre convidados aí para participar. E a gente protocolou que esses casos muito difíceis, a gente pode usar dessa ferramenta, que é esse especialista que está ali muito bem treinado, que traz essa segurança para o paciente, a gente chama ele para aquele momento e ele nos ajuda a explicar e passar para o paciente o que aconteceu, por que aquele caso se desenvolveu tão ruim. Então, isso tem feito muito, um desenvolvimento muito bem, uma relação de confiança muito maior com cada paciente. Então, usem isso, tem me ajudado muito. Cada um de vocês, nos casos bem complexos, pode ligar, falar, me socorre aqui, Ivan, Lívia, Michele, que eles vão já sempre se disponibilizar, ou agendar com o paciente, que eles vão ligar depois para falar com aquele paciente por que se desenvolveu mal. Então, isso tem ajudado bastante aí. Obrigada, gente. Bom, o representante da Paulina Gatete, que está aqui na minha mesa, ele está aí, distribuir a amostra, só para comunicar que ele está por aí. Gente, alguma coisa a mais? Obrigado pela presença.
renascer das pessoas. Fica mó febre, dores, fica lugar. E aí você tá tipo, até quarta-feira,